Toda sexta-feira é santa, ou pelo menos deveria ser. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pai do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do ID. E hoje nós vamos falar um pouco sobre nós vivermos integralmente para Cristo todos os dias. Não só durante um período, mas toda a nossa vida tem que ser entregue ao nosso Deus. Mas antes da gente ler o texto e partir para a palavra, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de estar em Tua presença, para aprender mais de Ti. Te peço, Deus, que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através de mim. Que essas pessoas que estão aqui ouvindo possam ser edificadas e abençoadas através da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fique conosco, Deus. Amém. Bom, o texto de hoje vai estar em Lucas, no capítulo 6, do versículo 46 até o 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde a abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Bom, o texto é bem claro aqui, Jesus está falando sobre aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e praticam, e aquelas que ouvem e não praticam. Tá, mas o que isso tem a ver com a Sexta-feira Santa, com a Semana Santa? Bom, é que infelizmente a maioria das pessoas que estão aí comendo peixes na Semana Santa para se santificarem, ou as pessoas que estão se abstendo aí do tempo de 40 dias na quaresma, não vivem todos os dias para Cristo. Elas dedicam só aquele período, mas depois deste tempo, não existe um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu não estou dizendo que é para você comer peixe todos os dias e não comer nunca mais carne na sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Sobre comida e bebida, o apóstolo Paulo é muito claro lá em Romanos 14. Sendo você a pessoa que come carne, uma pessoa que come peixe na Semana Santa, enfim, eu quero que você tenha essa consciência. Você está vivendo essa semana para o Senhor, por que não entregar toda a sua vida? Se você sabe que é o correto viver para Cristo todos os dias, se derramar na sua presença, é se entregar ao Senhor, fugir do pecado, por que fazer isso só por um período, se você pode fazer isso todos os dias? Jesus te chama a viver uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele, porque Jesus pagou um alto preço na cruz por você, não foi por 40 dias, não foi por uma semana de Páscoa, mas foi para que todos os dias da sua vida você fosse liberto do pecado e vivesse entregue a Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não foi Maria, e não foi João, não foi Tiago, não foi Pedro, não, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Não há outro digno de adoração, ou de culto, ou que nós nos prostremos aos seus pés, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Deus Todo-Poderoso, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo e pagou um preço na cruz por nossos pecados, mas Ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E essa semana nos lembra isso. Sempre na Semana Santa nós nos lembramos que na sexta Jesus morreu, no domingo Ele ressuscitou, e glórias a Deus por isso, mas não viva só uma Semana Santa, viva uma vida santa, entregue ao Senhor nosso Deus. Entregue ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu para salvar a sua vida. Não culto a Maria, não culto aos santos, não. Apenas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, digno de honra, glória e louvor. Apenas Cristo merece louvor e adoração. Pois esse mesmo Cristo que foi morto, Ele ressuscitou. E Ele está vivo, e vive e reina para sempre. E hoje esperamos a sua vinda. E Ele voltará e nos levará para o céu para morar com Ele no grande dia que Ele vier nos buscar. Ele reinará em grande glória com todos aqueles que escolheram viver uma vida totalmente entregue a Deus. E todos aqueles que não decidirem ter Cristo como seu Salvador, para esse já está destinado ao inferno, onde haverá choro, ranger de dentes, dor e sofrimento eterno. Não existe um meio termo, só existe ou céu ou inferno, ou Cristo e vida eterna, ou a morte eterna. Busque ao Senhor todos os dias, busque ler a palavra de Deus, buscar pela graça de Cristo, porque nós somos salvos pela graça. Não é por nos abster de um alimento que nós vamos ser salvos, não, é pela graça que é em Cristo Jesus que nos conduz a uma vida santa, em que o Senhor vai nos renovando e transformando cada dia a nossa maneira de viver, para que sejamos libertos do pecado, libertos das práticas pecaminosas da nossa vida, para que possamos viver uma vida santa e entregue ao nosso Deus. Não é o que a gente faz que vai nos salvar, na verdade é o que Cristo faz em nós é que nos salva. Porque todo aquele que recebe Cristo como seu Salvador se afasta do pecado, é liberto das amarras de Satanás e começa agora a viver uma vida santa, separada, diferente. Há uma ruptura entre a velha vida e a nova vida. E Jesus te chama a viver essa nova vida hoje. Ele quer te libertar dos seus pecados e te dar uma vida nova. Então aceite Ele como seu Salvador
E não viva só uma Semana Santa, mas viva uma vida santa. E deixe Ele transformar não só suas sextas-feiras, mas toda a sua semana, todo o seu mês, todo o seu ano e todos os anos que vierem em anos santos para a glória de Deus, em que você viverá em comunhão com Deus em todos os dias da sua vida. Não é abrir mão simplesmente de um alimento, mas Jesus te chama a abrir mão da própria vida, entregar a Ele e deixar Ele te transformar, para te libertar dos seus pecados, viver uma vida de comunhão com Deus, para que você possa caminhar para a vida eterna com Cristo para sempre. E se você até tem costume de fazer as coisas da Semana Santa, ou de tentar buscar ao Senhor de vez em quando, venha aí, encontre a verdade nesse Jesus agora, faça uma aliança com Ele, viva todos os dias da sua vida ao Senhor. Faça essa oração comigo, repita essas palavras que eu vou dizer agora. Senhor, eu te aceito como um único e suficiente Salvador. Pai, perdoe os meus pecados, faz de mim uma nova criatura, escreve meu nome no livro da vida, que eu não viva só uma Semana Santa, mas que eu viva uma vida santa pela Tua graça que agora está em mim, em nome de Jesus. Agora eu vou fazer uma oração por todos nós que estamos nesse vídeo. Senhor Jesus, querido Deus, meu Pai, te agradeço grandemente por este vídeo. Te peço que o Senhor nos ajude a abrir mão da nossa própria vida e entregar ao Senhor para que possamos viver uma vida santa, que não sejam só nossas sextas-feiras ou só 40 dias, mas que todos os dias das nossas vidas sejam santos. Que nós possamos nos entregar a Deus com todo o nosso coração e entregar tudo o que temos a Ele. Que essa pessoa aqui possa entender, meu Deus, que ela precisa entregar a vida dela por completo ao Senhor. Não só uma semana, não só 40 dias, mas que ela possa, Jesus, viver uma vida de integridade e entregar a vida dela por completo a Ti. Não só, Jesus, um período em que ela escolhe não pecar, mas que ela possa todo o tempo fugir do mal, fugir da aparência do mal, fugir do pecado e correr cada dia mais para perto de Ti, se afastando do pecado e se aproximando de Deus, para que no dia da Tua vinda ela também possa estar no céu, para que nós possamos, Jesus, ir morar contigo naquele grande dia, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, curtir e compartilhar para todos os seus amigos. Um abraço e nos vemos depois.